quarto ano, vamos fazer a correção da atividade da semana passada sobre conto moderno. Então, para começar, vamos entender mais um pouquinho sobre o que é conto moderno, né? Conto moderno, a principal diferença dos contos tradicionais que a gente já conhece, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Aladim, Os Três Porquinhos. Então, a principal diferença é que essas histórias tradicionais, esses contos, eles são de origem popular, ou seja, né, foram transmitidos pela oralidade, de geração em geração. Então, dessa forma, tem uma linguagem popular, uma linguagem bem fácil de entender. E por conta disso, não há um autor, ou seja, não tem uma pessoa determinada que escreveu essa história, porque ela foi passando de uma geração para outra. Já os contos modernos, ele possui uma autoria, ou seja, alguém, né, escreveu a história, mas a escrita vai variar dependendo do estilo do autor, tá bom? Então, assim como os contos tradicionais, o conto moderno ele também tem essa estrutura. Introdução, que é o momento inicial onde são apresentados os personagens e o cenário onde a história acontece. Tem um conflito, que é a situação-problema. Tem a solução, que é o momento onde os conflitos começam a ser solucionados. E por último, o desfecho, que é o momento final da história. Então aqui eu coloquei como exemplo de conto moderno essa história da Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada, que, como eu acabei de falar, sendo um conto moderno, foi escrito por Nuno Teixeira. Então, vou ler a história. Prestem bem atenção, tá bom? Era uma vez uma menina que gostava de passear pela floresta. Um dia, a sua mãe pediu-lhe que levasse um cestinho com lanche à casa de sua avó, que morava na floresta. Mas avisou-a que tivesse cuidado com o lobo mau, que costumava caçar na floresta. Assim, lá partiu o Chapeuzinho Vermelho, com o cestinho na mão, toda feliz e contente. Estava tão distraída com os passarinhos que ficou horas e horas entretidas com eles. Enquanto isso, Cinderela andava perdida pela floresta. Estava muito triste porque sua madrasta e suas meias irmãs a tratava como um escravo. Andava tão cansada e esfomeada que ficou extremamente feliz quando viu ao longe uma pequena casinha. Ao aproximar-se, verificou que a casinha era feita de chocolate e bala. Tinha tanta fome que comeu a casinha toda. A Cinderela ficou tão gorda, que quando o príncipe encantado chegou com um sapatinho de cristal, este não lhe serviu. O príncipe ficou muito desolado, ao ponto de jogar o sapatinho no meio da floresta. Horas depois deste ocorrido, no mesmo local onde havia caído o sapatinho, por milagre, nasceu um pé de feijão que cresceu tanto que chegava às nuvens. E era tão alto que derrubou o Aladim quando viajava no seu tapete voador. Com a queda, Aladim, coitado, ficou desmaiado bem em frente da casa da vovozinha. Quando o lobo mau chegou e viu o Aladim ali deitado, não hesitou e devorou-o de uma vez só. E assim a Chapeuzinho pôde entregar o lanche à vovozinha sem problemas. Então, como a gente acabou de ler, essa história, né, é muito diferente da história da Chapeuzinho Vermelho que nós conhecemos, né? Em primeiro lugar,
a Chapeuzinho, né, não, na história original, ela não chega a entregar o lanche, né, a vovozinha. Quando ela chega lá, tem um lobo deitado na cama, né, isso? Então, se a gente for aqui analisar as partes do texto, o que seria a introdução, né? Seria essa primeira parte, onde foi apresentado o local, que é a floresta, e também, né, os personagens, que tinha a mãe, a Chapeuzinho, que ia visitar a vovó, e o lobo mau. Mais na frente vai incluir outros personagens. Aqui nós temos a Cinderela, o Príncipe Encantado e também depois o Aladim, né? Assim, o conflito, né? A situação, o problema. O problema é a própria história, né? Que misturou tudo, né? A pobre da Cinderela, que acabou entrando na história de João e Maria, comendo todos os doces, que ela estava muito triste e ficou com medo, que ficou gorda. Quando o príncipe chegou, ficou muito triste porque o sapatinho de cristal não cabia mais nela. E quando ele jogou o sapatinho, né, nasceu um pé de feijão. Solução: momento onde os conflitos começam a ser solucionados. Bem, né, não foi bem solucionado, porque o príncipe, ao jogar o sapatinho, nasceu um pé de feijão. Mas aí o pé de feijão cresceu e acabou derrubando o Aladim, né, do tapete. E por último, o momento final da história, que o Aladim teve o azar de cair bem em frente à casa da vovozinha e ele foi devorado pelo lobo, né? Então é uma história muito atrapalhada mesmo. Então, para responder as questões era necessário ler essa história. Então, agora vamos responder. Nesse momento, vocês devem também estar comparando com as respostas de vocês e a que tiver errado, apague e conserte, tá bom? A primeira questão: leia o texto para responder as questões abaixo. A gente já leu, né? Então, letra A. Quem é o autor? Nuno A.C. Teixeira. Letra B. Qual o título da história? Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada. Letra C. O que quer dizer história atrapalhada? Quer dizer que a história contada é confusa, pois mistura personagens e fatos de história diferentes. Então, como a gente acabou de ler, né? Ela começa com a história de Chapeuzinho Vermelho, pelo meio entra a Cinderela, que não é a história original, porque, né, a Cinderela nessa história ela não fica com o príncipe, que mistura também um pouco da história de João e Maria, do João, pai de feijão, e ainda o Aladim, né? Então, um final muito diferente da original. A Chapeuzinho Vermelho, na história original, ela não chega a entregar o lanchinho assim para a vovozinha tão facilmente, né? O lobo está lá disfarçado com a vovó na barriga. Quem salva a história são os caçadores, né? Assim? Segunda questão. Responda. Escreva a diferença entre conto tradicional e conto moderno. Então, essa diferença tinha lá no texto, lá no início, explicando sobre o conto moderno, né? O conto tradicional tem origem popular e, por isso, transmitido pela oralidade, ou seja, pela fala, passando de geração em geração, ou seja, de pai para filho. O avô conta para o pai conta para o filho, depois o filho vai contando para os seus filhos e assim por diante. E tem uma linguagem, né, popular. Por conta disso, não tem autor. O conto moderno possui autoria e sua escrita variará de acordo com o estilo de cada autor, né? No caso, o Nuno Teixeira, que escreveu a Chapeuzinho Vermelho, ele misturou várias histórias. Letra B. Cite o nome dos contos tradicionais que aparecem no texto. Então, essa aqui era para vocês, né, tá colocando quais eram os contos
que aparece na história. É Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria, João e o Pé de Feijão e o Aladim, tá bom? Agora vamos produzir. Agora é sua vez. Então, já fez a atividade. A outra parte era produzir o conto moderno. Então, assim, vocês teriam que construir de acordo com essas dicas que eu fiz. Então, número 1, né? Dê um título para o seu conto moderno. No primeiro parágrafo seria a introdução, que é o momento inicial, onde vocês iam dizer quem eram os personagens, onde é que a história acontece. No segundo parágrafo era o conflito. Vocês iam escrever uma situação, problema que envolvesse, né, os personagens. E o terceiro parágrafo seria a solução, o momento em que esses conflitos começam a ser solucionados. E o quinto, né, que era o quarto parágrafo, vocês iriam fazer o desfecho, que era o momento final da história. Eu peguei aqui a história de uma coleguinha de vocês, que é a Larissa. Então, eu vou aqui ler como a Larissa escreveu. Depois, a gente vai falar onde foi que ela errou, o que foi que ela esqueceu, tá bom? Então, a história da Larissa é Os Três Porquinhos, a história errada. Era uma vez 3 porquinhos muito inteligentes. Eles fizeram 3 casinhas lindas, uma de palha, de tijolo e de madeira. E aí, um dia, a mamãe cabra saiu de casa e disse para seus cabritinhos que não abrisse a porta enquanto ela estivesse fora, pois havia um lobo mau muito perigoso. Então, a história da Larissa, ela pegou 2 histórias, né? 2 contos, a dos 3 porquinhos e da cabra e os seus filhotinhos, né? No entanto, aqui vai ter alguns erros. Primeiros erros, né? Ela começou o texto com letra minúscula. Em todo momento, ela coloca letra minúscula. Inclusive, aqui, quando ela botou um ponto, também tem letra minúscula. Então, todo o texto tem que começar com letra maiúscula. Se tiver ponto nos parágrafos, que é os pontos correntes, também tem que começar com letra maiúscula. Agora, eu queria destacar que a Larissa, ela deixou este espaço, né, do parágrafo, que é um ponto positivo, porque aí dá para saber que aqui nós temos 2 parágrafos, aqui um e aqui o outro. Outro erro é que ela começou essa história quando ela diz os 3 porquinhos, ela esqueceu um S aqui, né? Porque não é 3 porquinhos, é 3 porquinhos. Eu até escrevi aqui embaixo, ó, os 3 porquinhos, corretamente. Outro erro é que ela começou o segundo parágrafo, e aí um dia. Esse e aí não é necessário. Ela pode riscar e começar um dia, né? Que aí uma, né? Já tá errado. Um dia a mamãe cabra, entendeu? Outra coisa que a Larissa faz de errado é misturar as letras cursivas com letra de forma. Por exemplo, aqui na palavra disse, ela escreve com letra cursiva, o DI. Agora o SSE ela escreve com letra de forma, então não pode, tem que ser todo o texto com letra cursiva. Aqui, ó, o nome lobo também, ó, com L maiúsculo. E ainda por cima, né? Ela começou o texto bem. Ela falou quem eram os personagens, os 3 porquinhos e também aqui a cabra e os cabritinhos. Ela falou, colocou no texto
sobre as casinhas, né? Então, o lugar que está acontecendo é nas casinhas dos porquinhos e na casinha da cabra e seus filhotinhos. Mas não tem um conflito, né? Faltou um conflito. Como resolver este conflito? E o final, ela fez praticamente só a primeira parte. Então, como a gente não está presencial, eu tentei aqui criar essa última parte que a Larissa não fez, tá bom? Então, é só uma forma de vocês entenderem como era para ter feito, tá certo? Então, vamos aqui. Então, eu reescrevi aqui o texto da Larissa. A primeira parte tá igual. Coloquei aqui a letrinha E de vermelho, porque ela tinha feito letra minúscula e a letra maiúscula. Coloquei aqui também um espaço do parágrafo, como deve ser, tá bom? Outra coisa, ela escreveu só assim, ó, que eles fizeram 3 casinhas lindas, uma de palha, de tijolo e de madeira. Como ela usou uma de palha, ela tem que colocar uma de tijolo e uma de madeira, tá bom? Para ter uma compreensão melhor. Aí eu continuei, né, com um dia, eu tirei aquela parte, e aí, né, eu tirei. Então, pronto, até aqui é o texto que a Larissa fez, apresentando os personagens e o lugar que era a casa deles. Mas lá no terceiro parágrafo, que foi a parte que eu fiz, eu acrescentei outro local, que foi o quê? A floresta. Então, eu vou ler a continuidade que eu dei para a história da Larissa, tá bom? Vamos lá. Pronto. Depois dela ter falado dos 3 porquinhos que fizeram 3 casinhas lindas e da mamãe cabra que pediu os cabritinhos para não abrir a porta, pois havia um lobo mau, eu coloquei, né? Como é um conto moderno, eu também fiz uma atrapalhada aqui pelo meio. Passeando pela floresta, os 3 porquinhos foram visitar os cabritinhos e ajudar a mamãe cabra a cuidar dos filhotes. Mas os porquinhos tomaram a casa dos cabritinhos e capturaram o lobo que foi preso no porão da casa. Quando a mamãe cabra chegou, os porquinhos foram ajudá-la a encontrar seus filhotes. Eles estavam na beira da lagoa e estavam tomando um belo banho. Em seguida, todos foram comemorar a prisão do lobo. Então, aqui foi o fim que eu dei para a história. Então, qual foi o conflito aqui, né? Que a mãe a mamãe cabra, né, precisava meio que alguém para cuidar dos filhotes. Mas ela saiu e deixou eles sozinhos, mas os porquinhos foram lá visitar eles. Então, até então a gente pensa que, os porquinhos vão cuidar dos filhotes, mas não, né? Eles tomam as casas a casa dos cabritinhos, que os cabritinhos saem da casa, também não diz para onde eles foram. Mas aí os porquinhos fizeram uma coisa boa. Quando o lobo chegou na casa que ia pegar e comer os cabritinhos, os porquinhos capturaram o lobo e o prenderam no porão da casa. Na história original, o lobo não é preso em momento nenhum, né? Nem na história dos porquinhos e nem da história dos cabritinhos. O lobo sempre não tem um destino para onde ele vai. E no final tá resolvendo aqui o conflito, né? O primeiro conflito foi prender o lobo. E o segundo foi encontrar os filhotezinhos que estavam se divertindo, tomando um belo banho. E por fim, todos, né, com o mesmo objetivo que era prender o lobo, foram comemorar a prisão do lobo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do novo final que eu dei à história. E eu vou pedir para vocês copiar esse texto, porque eu li os textos de vocês e tá faltando muita coisa, tá bom? Então, essa correção é uma forma de vocês não cometerem os mesmos erros, tá certo? Então, vocês dão pause no vídeo,
Aí copia essa primeira parte, tá bom? Pause, copia. Depois copiou, vem aqui para a segunda, para a última parte, dá pause e copia, tá bom? Um beijo e tchau para vocês.